A paz de Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui para a pré-aula da classe dos jovens, lição 8, a consequência destruidora do prazer carnal. Pega aí Bíblia, revista, papel, bloco de notas, vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Se não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é muito importante para nós, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Temos um trabalho árduo sendo feito aqui e contamos com a sua participação, com a sua colaboração. Estamos aqui para servir os irmãos. O nome do canal mudou para Universo da EBD. Muito mais sobre a EBD e também conteúdos de oratória, conteúdos de pregação e muito mais. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like, compartilha com todo mundo da sua igreja, com a juventude da sua igreja, com os pregadores da sua igreja, com os professores da sua igreja. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Na descrição dos vídeos tem as minhas redes sociais, tem o meu WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp, tem também o contato para ministrações, viajamos ministrando a palavra de Deus, estaremos hoje é quinta, amanhã à noite aqui em Campinas, sábado à noite em Piracicaba, domingo à noite aqui em Campinas, depois estaremos em São Paulo, final de setembro estaremos no Pará, enfim, estamos à disposição dos irmãos para atender os irmãos, cultos, congressos, eventos, palestras, acampamentos e muito mais, vigília o que for, estamos à disposição dos irmãos, tá bom? Vamos lá então falar sobre esta aula poderosa, a consequência destruidora do prazer carnal. Eu tive um problema no meu laptop, por isso que eu estou gravando no smartphone, não estou nem usando aqui o microfone, tá certo? Por isso que eu preciso da ajuda dos irmãos. Vamos lá. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tá? É o texto principal aqui da aula. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. O prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Tá? Então não perca a eternidade por causa de segundos de prazer, certo? Então, o prazer carnal, ele é momentâneo, a satisfação do prazer carnal é momentânea. Por isso que as pessoas se entregam numa velocidade absurda. Por quê? Porque elas querem mais e mais e mais. Só que é só momentâneo, então acaba muito rápido. Então, é viciante, certo? Muito bem. E as pessoas acabam fazendo, né, um absurdo para ter o prazer carnal. Introdução. Após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Evil-Merodach assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para seu filho Labash-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado. Com sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Belsazar como corregente. E este é o rei mencionado no capítulo 5 de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres. Tá? Isso era muito comum, esse tipo de banquetes organizados aí pelos reis. Não é? Lá no livro de Esther, Assuero faz esse banquete. Nabucodonosor fez um também, lembra quando ele faz o banquete enfim, quando ele faz a estátua, aquela coisa toda. E agora nós temos aqui Belsazar fazendo aí um grande banquete para os seus súditos, mostrando aí toda a depravação do seu reino, o que para eles era um trunfo, tá? Tópico 1, o banquete de Belsazar e o hedonismo, uma festa carnal e irresponsável. No decorrer da festa carnal, o rei, embriagado, ordenou que fossem trazidos os vasos de ouro e prata saqueados do templo de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. De forma irresponsável, Belsazar e seus convidados profanaram esses vasos sagrados ao utilizá-los para beber vinho e render culto aos seus ídolos. Tá? Então, enquanto Nabonido se estava ausente da Babilônia, Belsazar promoveu ali um festejo com mulheres e amigos, satisfazendo aí as suas paixões, mesmo diante de um momento conturbado para o Império Babilônico, né? Porque os medo-persas, eles preparavam ali uma invasão da cidade, tá?
tópico 1.2. Como muitos, Belsazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Seu festim degenerado, regado de luxúria, bebida e muita comida, acabou por profanar os utensílios sagrados de Israel. Tendo crescido ali no palácio, ele sabia exatamente o que era aquilo, né? Ele sabia, provavelmente, inclusive, da humilhação que Nabucodonosor sofreu por, né, se vangloriar de seu poder e ali da Babilônia. Mas ainda assim ele cometeu esse ato de sacrilégio, que é quando você usa utensílios sagrados para uma divindade, para adorar outra divindade, tá? Então ele cometeu aqui sacrilégio, desafiando as leis divinas. Aqueles vasos, aqueles utensílios eram apenas para o culto a Deus. Eu abro aqui um parênteses para dizer que nós precisamos tomar muito cuidado, porque em nome de desconstrução da religiosidade, que é um perigo, a Bíblia critica a falsa religiosidade, tá? Mas a Bíblia o faz de uma maneira muito sutil. A Bíblia o faz de uma maneira muito pontual, ok? As pessoas hoje generalizaram. Então tudo hoje é para combater a religiosidade. E em nome de combater a religiosidade, muitas vezes as pessoas estão tomando atitudes em relação a coisas, em relação a ambientes, em relação a comportamentos, no sentido de que, não tem nada a ver, não tem nada demais. Belsazar agiu desta forma. Não tem nada demais. Ele tratou aqueles utensílios sagrados para Deus como se aqueles utensílios fossem sagrados para qualquer outra divindade, né? E como a Babilônia era o império dominante, então ele se achava um Deus também, que mandava e ordenava e fazia as coisas do jeito que ele queria. Então ele jamais imaginou que aquilo poderia ter algum tipo de problema. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando consagramos algo para Deus, e ainda nos dias de hoje, no tempo da graça, nós consagramos coisas para Deus. A nossa vida é consagrada ao Senhor, a nossa casa é consagrada ao Senhor, não é? Tudo que nós temos é consagrado ao Senhor. Então nós temos que tomar cuidado para não profanarmos aquilo que nós consagramos ao Senhor. Profanar no sentido de utilizar para envergonhar o nome do Senhor. A gente tem que ter esse cuidado. O banquete extravagante de Belsazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual, imersa em uma cultura orientada ao prazer. O hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como o principal objetivo da vida. Tá? Os hedonistas defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. Tá? Então a primeira pergunta que eles fazem não é se aquilo é correto, mas isso vai trazer prazer, isso vai trazer algum tipo de alegria, não é? E sempre marcado pelo prazer imediato, pela recompensa imediata, pela satisfação pessoal imediata. Tá? Isso vai aí se refletir em comportamentos libertinos, como, por exemplo, a sexualidade desregrada, uso de drogas, exploração dos outros para uso pessoal, uma mentalidade de gratificação instantânea e muito mais. Tá? Então, a gente precisa ter que tomar cuidado. Eu estava dando uma olhada aí em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho escutado, e existem coisas que a gente escuta, tá? Às vezes até no altar, a gente fica meio assustado. Eu tenho escutado pessoas dizerem que lá em Êxodo, quando Deus aparece a Moisés e diz assim, eu sou, sabe? Quando Moisés pergunta, fala assim, olha, quando o povo perguntar quem me enviou, o que eu respondo a eles? E aí Deus diz para Moisés, diga a eles que o eu sou te enviou. Eu sou te enviou. E eu tenho visto algumas pessoas dizerem que essa expressão de Deus, eu sou, significa eu sou tudo o que você precisar. Eu sou aquilo que você precisa. E não é isso que está no texto. Isso tem vertentes no hedonismo. Ou seja, o prazer acima de tudo. Né? Então, qualquer coisa para evitar o sofrimento. Não é isso que diz o texto. Deus não disse eu sou tudo que você precisar. Numa cultura hedonista, isso é maravilhoso. Deus é tudo que eu preciso, então eu quero prazer.
É por isso que as pessoas estão preferindo ser felizes do que ser salvas. É por isso que as pessoas estão procurando uma felicidade agora, né? Porque o que o Evangelho propõe? O Evangelho propõe que você abra mão, se preciso, de sua comodidade agora e até felicidade no sentido de como o mundo enxerga o que é ser feliz. Porque, biblicamente, o que é ser feliz? É ser salvo. O que é ser feliz? É ter uma alma encaminhada para a eternidade com Deus. Porque nada adianta ser feliz por alguns instantes aqui, porque a nossa vida aqui ela tem um prazo de validade. Um dia ela acaba. Então, para o Evangelho, é mais importante, se necessário, não sermos tão felizes, tão confortáveis, tão acomodados por algum tempo aqui, para de fato sermos felizes por toda a eternidade. Porque lá na eternidade, com Cristo, não há pranto, tristeza, dor, não tem morte, não tem sofrimento. Entende? Paulo diz isso. Né? Paulo diz, olha, as aflições do tempo presente não são em nada comparada com a glória que em nós é de ser revelada. Então o Evangelho te mostra a abrir mão, a renunciar prazeres instantâneos, que são momentâneos, para viver o verdadeiro prazer eterno. Mas a atual cultura social e humana é o contrário. Eu quero prazer agora. Eu quero a alegria agora. Eu quero a felicidade agora. E a eternidade? Não, quando eu chegar lá a gente resolve. Só que não funciona assim. Não é quando chegar lá que eu resolvo, é agora. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com certas coisas que estamos falando no altar. É perigosíssimo. Né? Então, frases de efeito ditas que enganam as pessoas, que fazem as pessoas acharem que foram criadas para uma felicidade aqui. A felicidade aqui existe? Ela existe com Cristo. A felicidade aqui, ela existe? Existe com uma alma encaminhada para a eternidade com Cristo. Isso é felicidade. Felicidade é conhecer a Jesus Cristo e receber a vida eterna que vem pela fé mediante o seu sacrifício na cruz. Isso é felicidade. Porque aí o que eu vivo agora, ainda que me entristeça, ainda que me faça chorar, mas eu tenho uma esperança de que na eternidade tudo de fato vai passar. Então o Evangelho ele contrapõe. Enquanto o hedonismo busca o prazer aqui sem se preocupar com a eternidade, o Evangelho ele olha para o sofrimento aqui como momentâneo. O hedonista, para ele, o sofrimento é eterno. E o prazer é instantâneo. Então ele prefere o prazer. Quando é o contrário. Para o cristão, o prazer aqui é instantâneo. E a glória é eterna. Muito bem. Tópico 2. O enigma na parede. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se. Ative as notificações. Dá like no vídeo. Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Enquanto o rei e seus convidados se alegravam em seus prazeres, subitamente algo misterioso aconteceu. Apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede no palácio do rei. Tá? Então, o pavor tomou conta de todos. Todos perceberam ali o que estava sendo escrito, de maneira que os joelhos do rei batiam no outro, as pernas vacilavam. A escrita era um enigma para todos, incluindo o próprio rei Belsazar. Como era comum, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita receberia honras e seria o terceiro em comando no reino. Isso reforça que Nabonido era o primeiro e Belsazar o segundo. Tá? Agora, ninguém, é claro, foi capaz de desvendar aquilo. Né? Diante de mais esse momento de crise, a rainha se lembra de Daniel e faz referência do seu nome. Nessa ocasião, o profeta não é mais um moço, mas um senhor de avançada idade, ainda assim temente fiel a Deus. Em primeiro lugar, isso mostra que o testemunho de Daniel era conhecido, a ponto de ser lembrado por alguém por suas qualidades. Em que ocasiões você tem sido lembrado? Né? Então veja, o fato de Daniel ser fiel ao seu Deus deu a ele honra e autoridade num reinado ímpio, num reinado iníquo. Né? Se Daniel não é fiel ao seu Deus, ele seria mais um ali. O que destacou Daniel naquele ambiente malignamente dominado
moralmente corrompido foi a sua fidelidade a Deus. Em alguns momentos ele foi tentado, ele foi perseguido, mas quando a coisa ficava complicada, chama o Daniel. Em segundo lugar, mostra que Daniel havia amadurecido na presença de Deus. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda, tá? Então, Daniel é um grande exemplo para nós, que a Babilônia inteira não é capaz de corromper quem decide não se contaminar. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, tá? Daniel chega na Babilônia, lá em Daniel 1, com aproximadamente 16, 17, 18 anos. No capítulo 5 para o capítulo 6, ele já é um senhor de 60, de 70 anos. E ele continua fiel a Deus. Ele continua servindo a Deus. Num ambiente completamente hostil à sua fé. Então, Daniel nos mostra que não é o ambiente que determina, somos nós que determinamos que iremos glorificar e servir a Deus em todo e em qualquer lugar. Custe o que custar. Somos nós que determinamos isso. E a nossa fé precisa estar preparada para nos mantermos firmes na fé em qualquer ambiente. A fé genuína, anote aí, a fé genuína, ela prevalece em qualquer ambiente. A fé genuína não depende do ambiente. Por quê? Porque ela está fundamentada na palavra de Deus. Fundamento, a base é sólida. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então não importa o ambiente. Não importa quem está no entorno. Quem é fiel a Deus em Israel é fiel a Deus na Babilônia. Ou seja, a Babilônia não vem para destruir a fé de ninguém. Só vem para revelar quem é e quem não é. Assim como a perseguição. A perseguição vai destruir a fé de muitos crentes. Não, perseguição não destrói a fé de ninguém. Ela só revela quem é e quem não é. Aqueles que abandonam de vez é porque nunca foram ou porque há muito tempo deixaram de ser. Aqueles que são de verdade continuarão fiéis ao Senhor, independente da imoralidade, independente da frieza que toma conta dos corações, independente da apostasia, independente da perseguição, independente de qualquer coisa. Quem é de verdade permanece fiel. E a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Ele conhece. Ele conhece. Muito bem. Tópico 3, terminando aqui. A sentença divina vai falar da conduta de Daniel primeiro. Ao ser introduzido diante do rei, é importante perceber que Daniel é chamado pelo seu nome hebreu e não pelo apelido babilônico. Afinal, os anos haviam se passado, mas o servo de Deus não havia perdido a sua identidade, inclusive para os outros. Nessa ocasião, novamente, aprendemos com a conduta de Daniel, que ele fez questão de deixar claro que o rei poderia ficar com seus presentes. Então Daniel tinha coerência. Daniel era um jovem, agora um senhor, um cristão ético. Era uma forma de dizer que a sua presença ali, sua interpretação de sonho, não se devia a qualquer benefício material que pudesse receber, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas que vivem de angariar benefícios em nome de Deus. Muito cuidado. Daniel faz saber o teor da escrita na parede e a sua interpretação. Mene, mene, tekel e parsim. A primeira palavra estava repetida, mene, mene, significava contar ou contado. A palavra tekel tinha um sentido de pesado. A última palavra, pasrim, significava dividido. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres, palavra com o mesmo sentido de parsim. A mensagem, portanto, era um veredicto sobre, um veredicto claro, o juiz de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico, tá? Então, desde sempre está muito claro que Deus permitiu que a Babilônia assolasse Israel, mas a Babilônia seria julgada no tempo certo, tá? O juízo divino se abateu rapidamente. Naquela mesma noite a palavra se cumpriu e o rei foi morto pelos caldeus. Dário entrou e tomou a cidade da Babilônia. Bom, ao reconhecermos as armadilhas do hedonismo e da busca desenfreada por prazer, podemos escolher um caminho de ao reconhecermos, né, que
as armadilhas do hedonismo e da busca desenfreada pelo prazer, podemos escolher um caminho de equilíbrio, autocontrole e busca de valores espirituais. Tá? Então, o cristão vive baseado na palavra de Deus, e o cristão vive uma vida de autocontrole. Eu costumo dizer que um jovem verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Anotou aí? Um jovem, anote aí, para você levar lá para a sala de aula. Um jovem verdadeiramente cheio do Espírito Santo exerce, manifesta, pratica o domínio próprio, tá? Pratica o domínio próprio, tá? Então, um jovem verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele pratica o domínio próprio. Ele é um jovem equilibrado, certo? Então, ele não é um jovem descontrolado, intempestivo, impulsivo, não. Ele é um jovem equilibrado. Ele é um jovem que controla os seus impulsos, controla os seus desejos. O que é ser alguém cheio do Espírito Santo? É alguém que controla as suas emoções, controla os seus desejos, e não alguém que é controlado pelos desejos, pelas obras da carne, pelos seus impulsos. Ah, pastor, eu senti, né? E aí? Então, um jovem cheio do Espírito Santo não é controlado pelo que sente, mas é guiado pelo Espírito Santo de Deus em qualquer lugar. Então, a cultura hedonista não tem nada a ver com aqueles que amam a Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.